É hora do quadro Discutindo Direito aqui na programação da Band. Aquele que você vai pegar um telefone, já anota o WhatsApp aqui da nossa produção, que é o 99823-1550, 99823-1550, QR Code no cantinho da tela também, para você mandar sua pergunta. O assunto hoje é aposentadoria. Eu quero agradecer, doutora Josi. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, por vir aqui até os estúdios da TV Bandeirantes para responder perguntas do povo de casa que vão surgindo aqui no decorrer da semana. E aí a gente, quando divulga o telefone do quadro, bomba de pergunta também, pessoal com várias dúvidas. Obrigado mesmo por ter a disponibilidade de estar com a gente ao vivo aqui na tela da Band. Uma das coisas que as pessoas perguntam é: como que eu sei o tempo que está sendo calculado? Tem um sistema? Tem como você vê no site? Como é que faz no primeiro momento? Essa pergunta é muito boa. Existem algumas ferramentas, né? A oficial é o simulador no site do INSS, no aplicativo Meu INSS, né? A pessoa tendo ali a senha do Gov, que hoje é um site que unifica vários serviços aí do governo. Lá, dentro do aplicativo do Meu INSS, você tem acesso a um extrato que a gente chama de o Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? Que é o CNIS. Lá no CNIS você vai conseguir visualizar todo o teu tempo de serviço, né? Se tiver faltando alguma informação ali, aí tem que atualizar, fazer uma atualização de vínculos, atualização de informações. No CNIS, ele não soma o tempo total. Sim. Você tem que fazer uma simulação ali fora desse extrato para ver quanto tempo você tem de contribuição, tá? Entendi. E tem calculadoras também na internet, né? Calculadoras de sites e disponíveis. Podem auxiliar. Né? Mas, na dúvida, eu, como sou meio perdido aí com a questão da internet, vou procurar um profissional, que é o mais indicado também. Né? O mais indicado, porque o profissional, ele vai além do óbvio, né? Além do que está no sistema. Ele vai analisar se tem algum período que não consta ali, algum período de carnê, algum vínculo sem registro, algum período trabalhado na zona rural. Perdão. Então, o profissional, ele vai além do óbvio, além do que está no extrato, que muitas vezes, infelizmente, às vezes falta alguma informação. Várias perguntas já chegando para a gente aqui, dentre elas, pergunta para a doutora Josi. Boa tarde, Laércio, meu nome é Elza, sou telespectadora de Colombo, meu esposo recebe BPC por idade há 13 anos e eu recebo minha aposentadoria por tempo de contribuição há 4 anos. Porém, eu recebi uma carta do INSS que o benefício do meu esposo será cancelado e poderei ter que devolver o valor recebido. Como devo proceder nesse caso? Me ajude, pois não posso perder o BPC do meu esposo, que faz tratamento médico, doutora. Tá. O que acontece? O benefício de prestação continuada, que é o PBC, né? Também conhecido como LOAS, que é um benefício previsto na Lei de Assistência Social, é um benefício para o idoso ou para a pessoa com deficiência que for comprovado que é baixa renda. Na lei fala que essa renda, para ser considerado... Primeiro... Ó, o celular começou a falar sozinho. Esse critério da renda, que a gente chama de critério de miserabilidade, né, é 1/4 do salário mínimo, Laércio. Isso porque essa lei ela é de 1993. Então, isso está muito desatualizado. Então, o que a gente entende? Que judicialmente o juiz ele vai fazer uma análise mais flexível do caso concreto, da situação da família, para verificar se só a aposentadoria da outra pessoa é suficiente para suprir as necessidades básicas daquela família, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem ali gastos com remédio, gastos com às vezes, fralda ou outras situações fora ali do controle dessa família, é possível a gente pedir para o juiz flexibilizar o que está escrito na lei. Por ser uma lei muito antiga, esse critério de 1/4 do salário mínimo ele está ultrapassado, porque um salário mínimo em 1993 era uma coisa, Sim. Hoje é outra coisa, né? Então, é possível, tá? Tem jurisprudência, que são decisões reiteradas do tribunal, possibilitando o acúmulo do benefício com a aposentadoria, desde que isso não ultrapasse também um salário mínimo.
porque o juiz não pode flexibilizar tanto, né? Ele tem a lei ali que ele tem que seguir, mas ele pode analisar o caso e ver esses outros critérios ali da urgência daquela família. Sobre essa questão que foi falado de ter que devolver o valor, é uma possibilidade, mas se enquadrar nessa questão de baixa renda, mesmo passando ali um pouco do limite que a lei fala, é possível que não tenha que devolver esse valor. O que eu aconselho é a senhora procurar um profissional para fazer a defesa, né, e ajuizar a ação para poder continuar com o benefício e a aposentadoria. Tá aí, respondida a pergunta então. A Cida mandou para cá, doutora, a seguinte pergunta. Tenho 20 anos de contribuição, 59 anos de idade e uma dúvida, sou pensionista, interfere na aposentadoria? Tá. Muita gente tem essa dúvida se pode acumular pensão com aposentadoria. Houve até um projeto de lei que isso ia ser vedado, mas graças a Deus não passou e hoje ainda é possível acumular a aposentadoria com a pensão. Tem um critério na lei que eles fazem uma redução do valor da pensão ou do benefício dependendo do valor. Então, tudo que for acima do salário mínimo tem lá uma tabela que eles podem reduzir um pouco do valor. Mas o acúmulo ainda é possível, tá? Referente ao tempo de serviço que a senhora tem 20 anos de contribuição, eu precisaria de um pouco mais de detalhes, saber às vezes se a senhora trabalhou sem registro, se trabalhou na zona rural, se trabalhou com insalubridade, se tem algum problema de saúde. Porque você sabia, Laércio, que tem uma aposentadoria que ela tem critérios diferenciados para a pessoa que tem uma limitação a longo prazo. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa sofre com um problema de coluna há mais de 10, 15 anos. Essa pessoa ela pode enquadrar na aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí a resposta seria, uma mulher com 55 anos pode aposentar por idade com 15 anos de contribuição, desde que comprove 15 anos de limitação e problemas de saúde. Se não for esse o seu caso, provavelmente a senhora vai aposentar com 62 anos de idade, que é a idade tradicional da mulher para aposentar. E os 15 anos de contribuição que a senhora já tem, tá? Então, teria que ver esses detalhes aí. Te aconselho a procurar o INSS ou um profissional para te orientar, tá? Legal, legal. Outra pergunta aqui. Sou professora, quando me aposentar, meu salário reduz? Simples assim. Tá. É assim. O critério do cálculo do valor da aposentadoria é uma média. Sim. Então, se coincidir a sua média com o salário que você recebe atualmente, você vai ficar com o mesmo salário, próximo disso. Mas não é sempre que isso acontece, porque como é uma média e a nossa vida ela oscila muito, né? Tem pessoas que começam ganhando pouco, ganham mais, depois ganham menos e normalmente no final a gente está ganhando mais porque vai evoluindo profissionalmente. Então, quando você soma tudo isso e faz uma média, nem sempre coincide com o salário atual. Então, não é sobre o salário atual. Salvo os estatutários que acabam aposentando com paridade, integralidade ali, que é um critério bem específico da lei, mas só para essa categoria, tá bom? Tá. A Célia ainda perguntou, ainda emendou aqui na pergunta, meu esposo está desempregado. Ele pode fazer uma cirurgia e receber benefício? Tá. O fato de estar desempregado, ainda existe a possibilidade de fazer o pedido do benefício com alguns critérios. A lei, ela fala de períodos de graça, que a gente fala, que são períodos que mesmo sem estar trabalhando registrado, você mantém a qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? É estar afiliado ao INSS. Então, tem a possibilidade de 1 ano, quando a pessoa está desempregado, mais 1 ano, quando a pessoa tem mais de 10 anos de carteira de trabalho, ou mais 1 ano, se a pessoa comprovar ali que tem 1 ano sem registro, tá? Ou seja, esse critério de sem contribuição junto ao INSS pode beirar até 3 anos. Então, tem que analisar o caso específico. Mas se ele tiver ali menos de 1 ano registro em carteira, ele está ainda assegurado. Caso ele não esteja, o ideal e mais urgente é voltar a pagar INSS. Pagando INSS, ele vai voltar a ter qualidade no agravamento do problema de saúde ou em outras situações, né? Ele vai estar com cobertura junto ao INSS para poder acionar, né? Também, mais uma vez, tem que analisar o caso para saber como está a situação dele. Outra pergunta aqui, que vem de Araucária, tenho deficiência intelectual e TDAH. Tenho 40 anos, solteiro, moro sozinho, tenho direito ao BPC Loas? Na verdade, é a Maria, lá de Araucária, que mandou essa mensagem. Dona Maria, é assim, tem algumas diferenças entre incapacidade total e permanente,
tá? Que daí é o caso do LOAS, é o caso do benefício de prestação continuada, porque ele é um benefício vitalício. Então, o INSS vai analisar se a sua incapacidade ela é total e permanente durante toda a vida, tá? Mas existe também a possibilidade da contribuição para aposentar como pessoa com deficiência, que é essa lei que traz alguns critérios reduzidos para as pessoas que têm problema de saúde, inclusive deficiência física, intelectual, mental, né? Existe essa possibilidade. Então, se você tem 40 anos, por exemplo, e começa a contribuir por 15 anos, tem a possibilidade de você aposentar com 55 anos de idade, que existe um redutor, porque a lei tradicional fala que a mulher aposenta com 62. E no meio do caminho, entre 40 e até a idade para poder requerer a aposentadoria, existe a possibilidade do agravamento do problema de saúde ao ponto de ficar totalmente incapaz e poder acionar por meio do auxílio-doença ou até a aposentadoria por invalidez. Mais uma pergunta lá de Colombo que diz o seguinte: contribuo como MEI desde 2018, porém trabalhei registrado até 2023 e a contribuição do MEI ajuda a aumentar quando for se aposentar? Tá. Como é um cálculo, e o cálculo que o INSS utiliza para conceder as aposentadorias é um período muito longo, é desde 1994, que foi quando mais ou menos a moeda mudou no Brasil de cruzeiro para real, né? Então, eles colocaram ali, estabeleceram na lei que a partir de 7 de julho de 1994, até a data que a pessoa for aposentar, eles vão fazer um cálculo e vão fazer a média. Então, se a gente pensar que, dependendo da idade dessa pessoa, se ela for uma pessoa jovem, a gente tem que fazer o cálculo para ver se ela vai manter essas contribuições até o final, porque se para no meio do caminho, isso afeta na média, né? E se isso vai valer a pena a longo prazo. Quanto que isso custa para a pessoa e qual que vai ser o valor que a pessoa vai conseguir quando for se aposentar. Então, o ideal é fazer ali um planejamento previdenciário, uma simulação com idade, tempo de serviço, o ano que a pessoa vai atingir o direito da aposentadoria para verificar se não está jogando dinheiro fora, né? Porque tem alguns casos que não vale a pena essa questão. Por exemplo, quando a gente fala de aposentadoria por idade, o MEI soma ao salário da carteira de trabalho, ao registro. Se a gente estiver falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, o MEI ele tem que ser complementado. Entendi. Porque o MEI é uma alíquota de 5%, é uma alíquota reduzida de INSS para quem pretende aposentar por idade. Então, para esse MEI caber dentro da aposentadoria por tempo de serviço, ele vai ter que ser pago uma diferença. Então, começa aí, tem que calcular para ver se realmente vai valer a pena. Se é a contribuição ideal a ser feita. Outra pergunta aqui, é possível aposentar e continuar trabalhando? Há algum impacto nisso? Tá, é possível, é totalmente possível você aposentar e continuar trabalhando. Se a sua aposentadoria for por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, não tem vedação legal de continuar trabalhando. Mas por que existe esse assunto? Porque tem uma possibilidade. Essa possibilidade está na aposentadoria por invalidez, que já fala o nome, né? Se você foi aposentado por invalidez é porque você não pode mais trabalhar. Então, se você volta a trabalhar, você está recebendo um benefício irregular. Ou no caso da aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? Quem aposenta com 25 anos de contribuição numa atividade insalubre. E aí, essa aposentadoria, ela não tinha uma idade mínima. Então, o que acontece? O INSS fala assim, olha, eu te aposentei mais cedo para você sair da atividade insalubre, Sim. porque isso faz mal para a tua saúde. Se você continua trabalhando nessa função, essa aposentadoria está irregular. Então, pode trabalhar desde que não seja uma atividade insalubre. Entendi. Tá? Então muita gente tem gente que opta até não aposentar com a especial para não ter essa vedação de ter que parar de trabalhar nessa função. Você que está acompanhando aqui o Boa Tarde Paraná, pode entrar em contato, 99823-1550, o telefone da produção aqui na minha mão, eu repassando as perguntas para a doutora Josi. Mais uma vez, obrigado para a doutora poder estar com a gente aqui no Boa Tarde Paraná, respondendo as perguntas de você de casa, que está acompanhando todos os dias o nosso programa. O telefone na tela, 99823-1550.
Pergunta que chega de Ponta Grossa, Campos Gerais, que acompanham a gente aqui na tela da Band também. Meu nome é Jorge, tenho 36 anos e 3 meses de contribuição, 60 de idade. No simulado do INSS, faltam 3 anos e 3 meses, com pedágio de 100%. Porém, trabalho há 22 anos em uma empresa, recebo pela curiosidade e em 2020 o juiz liberou 3 anos. Posso me aposentar? O que acontece? O simulador do INSS ele não é muito didático. Quando a gente entra lá, tem várias regras. Depois da reforma, a gente se depara com várias regras de possibilidade de aposentadoria, porque tem alguns pedágios, né, como ele citou aí. Na hora que você entra no aplicativo, às vezes aparece assim, faltam 3 anos para a idade, faltam 4, 5 anos de tempo de serviço. E às vezes as pessoas não conseguem olhar todos os critérios, porque às vezes faltam 3 anos para a pessoa. Um exemplo, a mulher completar 57 anos, que é uma idade mínima para se aposentar por tempo de serviço. Só que ela tem 20 anos de contribuição. Ou seja, se na lei antiga precisava de 30, faltam 10 anos ainda para ela se aposentar, mas ela olha só no critério da idade. Aí no critério da idade fala que falta 3 anos. E aí ela fica com dúvida. Falou, mas aqui tá falando que falta 3 anos para eu me aposentar. Não, tá faltando 3 anos para o critério da idade. Tem que ver o outro critério, que é o de tempo de contribuição. Então, no seu caso em específico, se existe a possibilidade da periculosidade ou da insalubridade, isso também não consta no aplicativo. Mesmo que tenha ganho na justiça, eles não colocam lá no aplicativo. Não está tão moderno ainda. Tão claro assim. Ele não está tão moderno ainda de buscar o tempo da insalubridade, tanto na justiça ou uma informação qualquer, direto no aplicativo. Você tem que ser informado para o INSS, tem que ser feito um cálculo e colocado esse adicional. Então, provavelmente, o senhor já tem tempo para se aposentar, considerando esse tempo que o senhor mencionou, mais o adicional de periculosidade, tá? A Sueli mandou pra cá, doutora, o seguinte. Boa tarde, tenho... Esse pessoal tá ligando sem fim aqui. Não consigo atender a ligação, a gente tá ao vivo, gente. Então, a ligação não vou conseguir atender agora, não. A Sueli mandou aqui. Boa tarde, tenho 57 anos, 27 anos como técnica de enfermagem, 8 de lavoura. Fácil aposentar? Provavelmente a senhora já também tem o tempo. Por quê? 27 anos como auxiliar de enfermagem, é possível pedir o adicional de insalubridade. 27 para a mulher dá 20%. Então, 20% ali vai dar 2, 4, 27 mais 4 dá 31. 31 com mais 8 anos de rural vai dar 39, né? 39 anos de tempo de serviço, ou seja, já é possível requerer sua aposentadoria e provavelmente a tua aposentadoria vai ser integral, 100% da sua média. Por quê? Já está com um tempo bem avançado aí de tempo de serviço e o cálculo do INSS, como eu falei que é uma média, mas quanto mais idade, mais tempo de contribuição a pessoa tem, mais próximo do 100% ela chega. Mais uma pergunta, 57 anos, só contribuí 2 anos, tenho hérnia de disco, artrose no joelho, fibromialgia, como posso fazer para me aposentar? 57 anos a idade dela, a Mari que mandou essa mensagem pra gente. Mari, é um tempo curto ainda pra gente falar em aposentadoria por idade, né? O ideal é sempre manter a contribuição, mas se o seu problema de saúde, ele tá num ponto que você não consegue trabalhar com mais nada, com mais nenhuma atividade, e o seu médico te der um laudo falando que você deve ser afastada ou até sugerir a aposentadoria definitiva para você, existe a possibilidade de você dar entrada no auxílio-doença e esse auxílio-doença, depois de um tempo, porque o INSS não concede de imediato, você vai passar por algumas perícias. Depois dessas perícias, pode acontecer do INSS sugerir a aposentadoria por invalidez. Pela experiência que eu tenho, eu confesso para você que quanto mais jovem a pessoa mais dificuldade a pessoa encontra para aposentar por invalidez, porque o INSS e os juízes entendem que existem várias atividades mais leves que a pessoa ainda consegue exercer antes deles baterem o martelo que a pessoa está totalmente inválida. Mas receber o auxílio-doença de forma temporária é totalmente possível, principalmente nos momentos que você está totalmente incapaz, né? Doutora, quanto tempo já acompanhando Previdência, aposentadoria já? Olha, eu trabalho com Previdência Social desde 2009, então são 16 anos aí já. E qual os erros mais comuns que a senhora acaba acompanhando aí no dia a dia das pessoas?
A falta de informação. Acho que por isso que estar aqui hoje, eu poder falar para as pessoas, eu entendo que faz uma diferença enorme, Laércio, porque, por exemplo, às vezes a pessoa sofre um acidente, já me deparei muito com essa situação, ela sofre um acidente e ela fica com uma limitação, mas ela consegue voltar a trabalhar. Então, como a gente pensa assim, não, eu estou bem, eu consigo trabalhar, eu não preciso de benefício do INSS, mas a pessoa tem direito a um auxílio acidente. Por quê? Porque ficou com sequela, trouxe uma limitação. Consegue trabalhar? Consegue, mas tem essa limitação do acidente. Muita gente não tem direito a esse benefício e tantas outras situações, como rural, sem registro, essa questão da pessoa com deficiência, muita gente desconhece essa lei, né? Eu já falei, a mulher pode aposentar com 55 anos. As pessoas falam, sério? Ninguém conhece, né? Então, a informação, ela muda a vida das pessoas, porque daí as pessoas começam a se programar para o futuro e verificar ali os seus direitos, né? Então, informação mesmo. Você pode entrar em contato com a nossa produção no 99823-1550. QR Code no cantinho da tela, já vai direto para o WhatsApp para você mandar sua pergunta também. A gente fazer aqui mais algumas perguntas para a doutora Josi. O Natan Santos, doutora, mandou: boa tarde, tenho 30 anos, 52 de contribuição. 30 anos de contribuição. Não, 30 anos de contribuição, 52 anos de idade. Já consigo me aposentar? Essa pergunta, ela não é mais tão simples de responder por conta da questão do pedágio. O que é o pedágio? Muita gente me pergunta, o que é o pedágio? Quando mudou a lei em 2019, eles não podiam simplesmente chegar e falar assim, a lei falava que a mulher aposentava com 30 anos e o homem 35 de contribuição e agora todo mundo só vai aposentar por idade. Eles não podiam sair disso para ir já direto para a idade. Então, eles fizeram regras intermediárias para ir jogando as pessoas para aposentar mais próximo da idade. No Brasil, não existia idade mínima para aposentar desde que a pessoa fechasse os critérios da aposentadoria por tempo de serviço. Feito essa reforma, eles começaram a verificar quem tinha próximo da data ali, no dia que mudou a lei, por exemplo, a mulher 28 anos de contribuição e o homem 33, ele ia pagar um pedágio de 50%. 50% do que faltava para a regra certa. Sim. Então, a mulher aposentava com 30 e o homem com 35. 50% do tempo faltante, 28 para 30 são 2. Então, ela ia pagar só mais um ano. E o homem, 32 para 35, são 2, ao invés de 35, ele ia aposentar com 36. Tá, esse é o pedágio de 50%. Todo mundo que não tinha esse tempo de contribuição no dia que mudou a lei, eles vão para o pedágio de 100%. E o pedágio de 100% já trouxe uma idade mínima, que é 57 anos a mulher e 60 anos o homem. Então, para eu responder a pergunta, eu tenho que calcular, ou você pode fazer no simulador do INSS também, quanto tempo tinha no dia que mudou a lei, para você ver qual pedágio você vai se enquadrar, se no de 50%, se no de 100%. Claro que tem que levar em consideração todo o teu histórico, se você trabalhou na roça, se você tem problema de saúde ou não, para a gente poder fechar certinho a análise ali de qual benefício você vai ter direito. Mas, se você tem 30 anos de contribuição e caiu no pedágio de 100%, provavelmente vai ter que esperar a idade e pagar o pedágio. Por isso que cada caso tem que ser analisado de forma individual para ver quanto tempo que a pessoa tinha no dia que mudou a lei. É isso aí. Cada caso analisado aí. Talvez você pode buscar informação, exemplo aqui do programa, talvez você busque um profissional, busque no INSS, enfim, mas tem que buscar a informação para estar atualizado. Mais uma aqui. Boa tarde, tenho 62 anos. Nunca trabalhei com carteira assinada. Tive um AVC, fiquei com dificuldade de trabalhar em casa. Vai fazer 2 anos. Pé dormente, mão com dificuldade de locomoção e não sei agora o que fazer. Tá. 62 anos de idade 62 dela. anos. Se a senhora nunca trabalhou na roça... É mulher ou homem? É uma mulher. Tá. Uma mulher. Se a senhora nunca trabalhou na zona rural quando criança, né? Não tem esse período aí sem registro, que existe a possibilidade de comprovação, cabe um outro benefício para a pessoa com deficiência, só que daí seria o LOAS, né? O benefício de prestação continuada, que teria que ser analisado a renda familiar, se passa ou não de um salário mínimo ali na família. Se passar de um salário mínimo, infelizmente não vai ter direito a nenhum benefício, mas se a renda familiar não ultrapassar um salário mínimo, existe a possibilidade do benefício para a pessoa com deficiência. Vai depender de um laudo médico e
e um documento ali, um cadastro no CRAS, e aí é possível entrar com esse benefício. Outra pergunta que chegou aqui, do Osmar, da Vila Isabel, que acompanha a gente aqui na programação. Estou aposentado desde 2016. Na época, o valor era suficiente para as minhas despesas, hoje não. Tem como pedir revisão, cobrar reajustes? O que eu devo fazer? Tá. Bom, existe previsão legal, primeiramente, de um prazo de até 10 anos para você solicitar uma revisão. Então, se o senhor aposentou em 2016, o senhor teria direito de entrar com a revisão até 2026, tá? O que é a revisão? É incluir no sistema do INSS, na aposentadoria, algum período que não foi colocado quando você fez o pedido da aposentadoria. Então, algum período de atividade insalubre, alguma empresa que o senhor trabalhou, às vezes, que tinha muito barulho, ou que tinha qualquer coisa que podia fazer mal para a tua saúde, que às vezes o senhor não verificou. Tempo rural, tempo de exército, problemas de saúde também que pode transformar essa aposentadoria para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria ela é 100%. Então, muitas vezes, na troca, na conversão, o valor pode melhorar. A conferência, se todos os seus salários de contribuição entraram na base de cálculo. Então, eu estou dando alguns exemplos de situações que não estavam antes, não foram vistas pelo INSS ou pelo senhor, que agora, revisando, vendo que isso ficou de fora, é possível entrar. Infelizmente, não tem revisão porque o valor está defasando. Porque a gente fala assim, o valor ele tá defasando, o salário mínimo aumenta e a minha aposentadoria não aumenta tanto. Infelizmente, a gente não tem previsão legal de revisão por conta da defasagem. Porque quando a gente faz a comparação da nossa aposentadoria com o salário mínimo, sempre a gente vai estar um pouquinho em desvantagem. Porque o salário mínimo, o governo tenta dar, além do reajuste da inflação, a correção da inflação, ele dá um pouquinho a mais ali, uma porcentagem para a gente ter poder de compra. Então, por exemplo, às vezes deu 6% ali de aumento para o salário mínimo e para o aposentado ele deu 3%, que foi só a correção da inflação. Então, existe esse destoamento e quando a gente compara, a gente percebe que a gente vai perdendo o nosso poder de compra com a aposentadoria. Por isso que tem gente que fala assim, o meu avô aposentou com 10 salários mínimos, isso em 1994. Em 1994, o salário mínimo era R$70. Então, quando você faz essa vinculação, você percebe essa defasagem. Essa diferença. Mas, infelizmente, a lei não traz nenhuma possibilidade de revisão sobre esse desajuste aí dos valores. Perguntas não param, muitas perguntas aqui. Eu tenho um tempinho aí para mais algumas. A Jucimara mandou para cá. Tive uma doença oncológica, depois do tratamento me desliguei da empresa. Agora trabalho por conta. E aí eu pensando na aposentadoria, melhor pagar MEI ou INSS? Tenho 40 anos e mais 15 de contribuição. Essa pergunta é bem comum, porque as pessoas confundem que o MEI não é INSS. O MEI é INSS. O MEI é uma alíquota reduzida que dá direito à aposentadoria por idade. Dentro do MEI tem 2 impostos. Tem o INSS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, a soma dos dois, o governo fez essa previsão do MEI aí para as pessoas conseguirem contribuir numa alíquota menor, tá? O carnê do INSS, que a gente paga como autônomo, ele é 11%. Ele é um pouco mais caro que o MEI. O MEI é 5%. Então, tem que ver se você vai aposentar por idade. Se você for aposentar por idade, o MEI é uma boa alternativa. Afinal de contas, ele é mais barato, você vai precisar pagar ele por mais tempo, então ele vale muito a pena. Agora, se você for aposentar por tempo de serviço ou pretende aposentar com salário maior que o salário mínimo, o ideal é contribuir pelo carnê, porque o carnê tem os códigos específicos que você pode pagar como autônoma 11% ou 20% do valor que você quiser se aposentar. Só que a gente não pode sair por aí pagando qualquer valor que vem na nossa mente, tá? Por quê? Porque vai ser feita uma média. Então, não é assim, eu vou pagar sobre 2 salários que eu vou aposentar sobre 2 salários. Tem que ver o teu histórico anterior. Se o teu histórico anterior era 1 salário só e você for pagar 2 salários por pouco tempo, o que vai prevalecer na média é 1 salário. E aí vai jogar dinheiro fora. Acho que era a pergunta que eu ia entrar agora, que quem nunca contribuiu, ela pode começar a contribuir agora, ela tem que fazer um planejamento para isso. Tem que fazer um planejamento. Mas, entre não pagar nada e pagar salário mínimo,
é melhor pagar salário mínimo. Porque se você fica doente, se você sofre um acidente, pelo menos um salário mínimo está garantido se você estiver pagando INSS. Agora, quer fazer um planejamento para o futuro, quer saber com qual valor vai aposentar daqui 10, 15, 20 anos, aí tem que fazer um cálculo, um planejamento, ver se você aguenta pagar, sim, porque a vida, ela oscila, né? Às vezes a gente está conseguindo pagar teto, daqui a pouco a gente não pode mais, então tem que ter a consciência de que a média vai influenciar no valor do benefício, né? E aí fazer o cálculo. Pensar. E aí a gente fala de talvez pessoas que estão com 30, com 40 anos, mas quem está entrando no mercado de trabalho hoje também deve se preocupar, mesmo sem saber o futuro do INSS, né? O que eu diria é assim, é uma análise bem complexa, porque a gente está falando assim, quem sabe quanto tempo que vai viver, quem sabe quanto tempo, qual o salário que vai ganhar ao longo da vida. Então, por segurança, quando você fala sobre investimento, quando você fala com investidores, por exemplo, eles vão falar assim, diversifique as suas fontes de investimento. Então, se é uma pessoa jovem, garantir o salário mínimo no INSS é uma ótima alternativa. E se tiver ali a possibilidade de pagar um salário maior, verificar uma previdência privada, né? Outros tipos de previdência para agregar ali, ter uma diversidade. Se a gente não sabe se o INSS vai existir daqui 30 anos, mas quem estuda sobre o assunto sabe que o INSS é um braço do governo. Então, para o governo quebrar, é muito difícil. Então, provavelmente, até mesmo porque a nossa população, a gente não tem muita cultura de guardar dinheiro, não é verdade, Lers? Sim, verdade. Então, o INSS, ele ainda é a nossa grande alternativa para fins de uma situação de emergência. Então, sim, eu acredito que uma pessoa jovem vale muito a pena pagar INSS. Agora, pagar um salário muito alto, tem que analisar com mais cuidado se a pessoa vai ter essa constância, porque é uma média muito longa, ou se é interessante investir em mais de um lugar. Doutora, quero te agradecer. São inúmeras perguntas. Eu vou até entregar o celular aqui para a produção, se você puder responder mais algumas aqui aí no período da tarde também, porque são inúmeras perguntas, muitas ligações, não consigo atender ligação. Peço desculpas para quem está em casa acompanhando aqui o Boa Tarde Paraná, que entrou em contato através aqui do telefone, do 998231550, porque ligação não tem como atender ao vivo aqui não, mas inúmeras perguntas, algumas ainda por responder. Vou entregar o celular para a produção e quero te agradecer mais uma vez. Imagina, é um prazer. Vir aqui falar um pouco para essas pessoas que tinham perguntas específicas, esses detalhes repassados para quem está pensando na aposentadoria futura também são fundamentais, mas gostei do começo da nossa conversa, a questão de informação. Na dúvida, é buscar o INSS, é buscar um profissional, não é mesmo? Exatamente, Lers. Doutora, obrigado. Obrigada até uma próxima Tudo de bom, oportunidade, viu? Tá bom? Até logo. Doutora